galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar hoje a nossa segunda aula sobre as mudanças na comunicação. Para isso vocês vão precisar do livro de história e abrir a partir da página 33. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu. A gente viu o surgimento da internet, que hoje ela já está indo no auge, né? Esse fenômeno onde todo mundo tem acesso a várias informações. Mas antes da internet veio a televisão. Então a televisão era um meio onde nem todas as pessoas tinham condições de ter uma em casa. Então, em alguns lugares públicos, eles ficavam amontoados para assistir. Mas antes da televisão veio o rádio. Então, como eles não tinham acesso à informação, eles ouviam através do rádio, né? Então, através do rádio também eles podiam ouvir uma notícia, ver uma novela, um jogo de futebol. E depois veio a imprensa, que antigamente os livros eram escritos mão a mão. E com a chegada da imprensa já puderam facilitar na escrita dos livros, dos jornais e circular para todas as pessoas. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da escrita, né? Que a escrita é esse recurso que faz para as pessoas a transmissão do conhecimento, ou seja, essa transmissão do conhecimento é o registro de dados, uma celebração, um tratado, um acordo, a reprodução de culturas, tudo isso é feito através da escrita. Mas em quais situações escrevemos? Por quais motivos? Quais instrumentos utilizamos para registrar nossas letras e números? Vocês sabem responder? Muito bem, eu ouvi vocês aí dizendo por que escrevemos. Então, a gente escreve para registrar o que não queremos esquecer, para guardar de recordações, né? Então, a gente pode escrever uma receita de um bolo, um número de telefone de um amigo, ou de um tio, ou de uns primos, né? Fazemos também as tarefas de casa, então a gente registra a lição de casa quando a gente faz, a gente escreve uma carta, a gente faz cartaz, também escrevemos situações do nosso dia a dia em um diário, então a gente faz essas anotações que a gente guarda, né? Então a gente pode escrever até a nossa própria vida, registrar esse diário, essas situações que acontecem, sejam momentos bons ou sejam momentos ruins. Então estamos escrevendo para guardar essas recordações. E o que a gente usa para... Que instrumentos são esses, né? Pode ser um lápis, uma caneta, pode ser tinta. Então, todos esses instrumentos estamos usando para registrar as nossas anotações, aquilo que a gente quer guardar na recordação. Depois, né, antes de a gente já começar a escrever, vocês sabem quando surgiu a escrita? Surgiu há muito tempo atrás, há 3.500 anos antes de Cristo. Então, significa que a gente ainda nem existia. Então, já faz bastante tempo que a escrita vem se modificando. Por exemplo, o povo Inca, eles usavam o quipo como um sistema de registro. E o que era esse quipo? Esse quipo era várias cordas coloridas, né? Vários cordões coloridos, e eles iam dando nó em cada cordão. E esses nó que eles davam significava um tipo de registro. Então, na medida que eles iam dando os nó, eles conseguiam entender o que estava sendo transmitido. Eles davam um nó, 2 nós, 3 nós e assim por diante, para registrar aquilo que eles não queriam esquecer. Depois do povo Inca, veio o povo, as pessoas começaram a descobrir a agricultura. Isso só por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Quando eles começaram a descobrir a agricultura,
eles puderam fixar em terrenos férteis, então eles pararam em um lugar onde eles pudessem plantar e colher. Aí eles começaram a se organizar em aldeias, né? Porque à medida que eles foram crescendo, eles foram transformando em aldeia e depois transformou em cidade. Então, como viu que as pessoas estavam crescendo, eles organizavam a distribuição e o armazenamento das colheitas, porque em tempo de estiagem, quando fosse o período da seca, para que as pessoas não ficassem com fome, né? Então dá-se para distribuir para todas as pessoas. Então eles começaram a contar as quantidades de grãos e animais, para que todo mundo tivesse essa distribuição, esse acesso à comida na estação onde a plantação era menos favorável, menos fértil, ou seja, produzia menos. Depois veio o povo egípcios. Eles usavam para registrar o papiro. Nesse papiro, que a gente chama de papiro, é uma espécie de, que a gente pode chamar uma espécie de papel que a gente usa nos dias de hoje, que são os papel. Eles escreviam várias coisas, né? Descrições sobre o corpo humano, lista de remédio, cálculos matemáticos, né? História das famílias dos governadores de antigamente, mas na escrita eles usavam símbolos, né? Então, eles usavam figuras e símbolos que era para registrar. Então, o que eles registravam, as pessoas conheciam. Então, era uma maneira que eles acharam para guardar as informações ou transmitir as informações. Mas antes da escrita, como que será que esses povos guardavam essas informações ou registravam aquilo que eles faziam? Era a pintura rupestre. Então foi através da pintura rupestre que eles começaram a guardar essas informações, porque até cerca de 15 mil anos atrás, os seres humanos eles viviam em bandos, caçadores e coletores, então eles caçavam, né? Então, como não tinha nenhum tipo de abrigo, eles abrigavam em cavernas. Então, eles se abrigavam em cavernas e lá nas cavernas, eles começaram a reproduzir o acontecimento do dia a dia deles. Então, eles começaram a escrever usando pinturas em cavernas. E o que eles usavam como pintura, né? Eles usavam carvão, argila, que é aquele barro, né? Ossos de animais triturados. Então, tudo isso eles usavam para representar o que eles faziam. Se eles estavam caçando, colhendo, fazendo seus rituais. Então, eles reproduziam várias coisas. Então, nessas festas, eles mostravam para a gente como que a sociedade era organizada naquela época, né? Eles viviam em grupos, né? O que eles comiam, que eles viviam da caça, do peixe, os rituais religiosos, né? Então, todas essa pintura rupestre tinha essa simbologia de mostrar os acontecimentos do dia a dia deles, né? O que a gente pode observar que há muitos vestígios importantes que eles deixaram. Então foi através dela que a escrita também foi se modificando e chegou no que é hoje, nos dias de hoje, que há várias maneiras de escrever e de registrar. Então nossa aula de história por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e não esqueça de responder as atividades. E qualquer dúvida pode consultar a tia via WhatsApp. Tchau e até a próxima aula.